Dessa relação, ela engravidou. E dessa gravidez, Davi manda chamar o marido dela da guerra, para que eles se relacionassem com a esposa, para poder dizer que o filho era do marido e não do rei. E isso daí me faz pensar que, no fundo, ela queria o rei. Porque como é que você concorda com isso? Em fazer seu marido de tonto, né? Então, eu não acho ela de um todo uma santinha nessa história. Na minha opinião, tanto ela quanto Davi erraram. E por fim, Maria. Maria, aqui eu estou falando do ventre escolhido para gerar Jesus. Imagina, quanto privilégio, mas também quanta coragem, né? Porque naquela época, você ser mãe solteira, você estava destinada a sofrer um apedrejamento. Então, Maria, quando aceitou, sem retrucar, um anjo apareceu para ela e tudo mais, para ela gerar Jesus. E ela aceitou. E, se eu não estou enganada, o único questionamento que ela fez foi com relação ao noivo dela, José. É José, né? É, José. Ele, noivo dela. E imagina, moça virgem, aceitou gerar. E a José, certamente um homem feito, provavelmente um viúvo. Segundo alguns estudos, ele era um viúvo, já tinha outros filhos, ele não era um jovenzinho. E ele vai tomar Maria como esposa. Novamente, volto. Naquela época era questão de ser prometido. Então, se ele era um homem que já tinha filhos, era viúvo, e já era um homem mais velho, o que naquela época, minha gente, era algo normal. Então, provavelmente Maria deveria ser uma mocinha entre 12, 13, 14 anos. E ela aceita. E José, sendo um homem íntegro, porque ele poderia, quando ficou sabendo que ela estava grávida, fazer um escândalo, levar ela para juízo, para lá ela ser apedrejada, coisa e tal. Mas não, ele simplesmente escolhe pegar as coisinhas dele e ir embora. E quando ele faz isso, um anjo aparece a ele. Se eu não estou enganada, foi em sonho. Não lembro bem. Um anjo aparece a ele e fala que ele poderia ficar com ela, porque ela era moça pura, coisa e tal. Que, enfim, eu não lembro bem o que ele fala, mas só garante que tudo bem ficar com ela. Eu vou deixar o trecho em algum lugar para vocês, do que a Bíblia diz, para que não fique só nas minhas palavras. E daí, ele não toca nela, ele não tem relação com ela, até que ela tenha o menino Jesus e ele fica assim com ela. Então, imagina, Deus escolheu um ventre de uma menina corajosa, pura, determinada, para gerar o filho que, assim como Abraão iria sacrificar Isaac para demonstrar que o coração dele não estava no filho da promessa, Deus manda Jesus através do ventre de Maria para mais tarde ele ser o sacrifício vivo, para nos dar o livre acesso a Deus. Porque antes, imagina, antes as pessoas não tinham o livre acesso que nós temos hoje. De tipo, eu tô aqui, se eu quiser falar com Deus agora, eu posso, em pensamento, ou oralmente falando, verbalizando, ou me ajoelhando, ou em pé, ou deitada, eu posso falar com Deus. Antes não, as pessoas tinham o costume de anualmente procurar o templo para poder fazer sacrifícios, que naquela época fazia sacrifícios de ovelhas, de aves, porque essa questão do sacrifício começou já quando Adão e Eva falharam e o próprio Deus teve que sacrificar ovelhas para, da pele delas, fazer vestes, tanto para Adão quanto para Eva. E mais tarde, Caim e Abel perceberam que o sacrifício era uma forma de se aproximar de Deus. Então, quando Jesus foi
o sacrifício puro, um animal puro. Um animal não, meu Deus, Jesus não é um animal. Perdão. Ele veio como cordeiro, perfeito, sem culpa, sem pecado, sem falha. E ele foi sacrificado. E a Bíblia descreve que quando Jesus morreu ali na cruz, que ele deu o último suspiro dele, o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. E ali ficou claro que nós temos o livre acesso, podemos adorar, sabe? Sem ter todos aqueles requisitos que antes tinha. E Jesus, ele não precisou de um semeador para ser gerado. José, ele não precisou se deitar com Maria para poder, no ventre dela, brotar vida. Porque foi algo santo. Deus só precisou de um ventre de uma mulher digna, vital, para poder o verbo se fazer carne, para que Jesus viesse, assim, forma humana, carne, para mais tarde cumprir o propósito dele, né, ser crucificado. E existe tantas e tantas histórias de que ele foi o segundo Adão, que ele não falhou, mas eu não quero entrar nesse mérito agora, sabe? Esse vídeo foi mais voltado às mulheres que Deus escolheu, que Deus teve algo e que Deus as escolheu para ser a terra fértil, para gerar grandes nomes, sabe? Mulheres que Deus escolheu como exemplo, como mulheres que escolheram fazer diferente, mulheres que escolheram não se calar, mulheres que escolheram não se deitar para tudo o que poderia acontecer com elas se elas não se posicionassem, que não tiveram medo. Mulheres que foram corajosas, mulheres que foram à frente e que Deus as honrou. E é isso. O vídeo ficou gigantesco, mas eu irei dividir ele em alguns domingos. E é isso. Eu espero que, de uma forma leiga, simples, esse vídeo possa ter agregado na vida de vocês, para conhecimento, e que também, de certa forma, tenha aguçado a curiosidade de vocês em querer buscar, em querer ler a Bíblia e ver, é isso mesmo, deixa eu olhar aqui, sabe? Porque é interessante. A Bíblia é um compilado de inúmeras histórias que tá aí para nosso crescimento, sabe? Então, ler sem preconceito, ler assim de uma perspectiva humana, sabe? Só peça orientação para ler com sabedoria. E mais, se coloque em cada personagem da Bíblia, para que você perceba que o que tá lá não é muito diferente do que acontece hoje em dia, sabe? É isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!